Vamos analisar a derrota para o Corinthians por 3-0, que olha, se não fosse o Vasco seria demais. Como vocês viram na nossa YouTube, vão ter vergonha na cara quando tudo isso após ver. Salve, galera do Vascão! Então, quando eu estava carregando meu celular, precisava carregar e cuidava da minha gata, jantava. Eu vi um coleguinha que tem canal do Corinthians, eles dizendo que o Vasco é um parceiro deles. O Vasco é um freguês do Corinthians, tanto que nunca venceu no Itaquerão. Mas vitória, derrota, empate faz parte do futebol. O problema não é perder. O Thiago assumiu uma postura derrotista, dizendo que não, o problema não é perder. Veja bem, o problema é a postura. Como é que se perde? Ganhar é uma arte. Saber perder também. Quando você se perde, você tem que perder pelo menos lutando. Hoje, de maneira nenhuma, e hora nenhuma, o Vasco lutou. Devido à postura medrosa, covarde e defensiva no técnico Fábio Carelli, que foi contratado, dizendo que a especialidade dele era defesas sólidas. Não se vê isso no Vasco. E eu vou chegar lá na proeza que ele disse na entrevista coletiva, que vocês vão ver na íntegra da TV Vasco, porque não dá para a gente fazer corte nesse final de semana. Ele foi questionado se concorda com a afirmação do Pedrinho na entrevista que ele deu para o Joel Silva. Abraço ao Joel Silva, que o Vasco tem um elenco de top 8, e foi questionado se precisa de reforço, e ele disse que não. Tá bom como está. Como nos doramas, quando os coreanos estão nervosos. Tá ótimo, perdendo de 3-0 para o time do coração dele, deve ser uma maravilha. Não, por dentro dele tá. Nós vamos respirar. Como eu estava falando, o problema é como se perde, se aceita a derrota. O que mais me enerva é o Vasco aceitando passivamente a derrota. E hoje, o Thiago Vasco não jogou com o time titular, jogou com o time misto. Até que o time misto em si não era o problema, porque muitos desses, hoje, reservas, já foram titular. Comita já foi titular. Lucas horroroso Oliveira já foi titular. Jair já foi titular. Cocão já foi titular. Dimitri Paes já foi titular. Dimitri Paes, eu sei que tem uma galera, por ele ter vindo da 77, tem um horror dele devido ao salário que ele ganha, como o Felipe Coutinho ganha o mesmo salário e até agora não decide os jogos. Mas eles estão, até vou discutir também aqui, porque a partir do Paes ele já está mais reflexível, já está aceitando um pouco mais de abaixar o salário, e o Vasco também pode vir a ter uma reviravolta e ter uma renovação com o francês,
Mas vamos chegar lá. O Paé, que mais? Ryan já foi titular. O Vasco, em hora nenhuma, jogou futebol. Teve uns lances muito aleatórios, uma cobrança de escanteio no primeiro tempo. O Paé bateu e o João Vitor cabeceou em cima do goleiro. Tem outro chute do Paé que raspou a trave. Isso no primeiro tempo. No segundo tempo, uma cabeçada perigosa do João Vitor, ainda quando estava 2-0, que o João Vitor, o goleiro do João Vitor, o goleiro do Corinthians rezou para que a bola não entrasse. Ele fez, fazendo um golpe de vista, e a bola raspou a trave. E a cabeçada do travessão do Vaeste, que entrou no segundo tempo. Só. Acho que o Corinthians dominou como bem quis. Fez 2, depois teve 2 gols anulados pelo VAR. Eu achei que o Mita caiu sozinho. Mas o VAR deu falta de ataque do Corinthians, e o outro, que depois o VAR viu, deu para perceber legal que o ataque do Corinthians estava impedido no início da jogada. Se não fosse isso, era 5-0. E o Corinthians construiu o placar como bem quis, o primeiro gol, uma jogada de pelada, os caras do ataque do Flamengo fazem esse tipo de gol. Troca de passes, uma inversão de jogo da direita para a esquerda, aí depois o cara inverteu da direita para a esquerda, com o holandês na meia-lua matando no peito, e o Alberto ainda caindo, chutou de primeira. E o segundo gol também foi tipo pelada, um passe mal feito do Jair, que ao meu ver tocou na mão. O que eu entendi que a arbitragem, a leitura dela, a interpretação dela foi que não foi intencional, já que o jogador do Corinthians estava com a mão para trás. E tocou errado, iniciou o contra-ataque, a defesa toda aberta. Veja bem, um cara que se diz ser especialista em defesa sólida, pelo jeito não treinou esse tipo de jogada, e tomar um contra-ataque, já que a defesa estava toda aberta. Yuri viu o replay, viu, sem marcação nenhuma. Ele podia só comia tentar fazer gol, mas viu o companheiro melhor posicionado, tocou para o holandês de cavadinha, só tocando na saída do Léo Jardim. Mal se entrou no segundo tempo, teve um primeiro gol anulado do Corinthians, né, que foi a falta de ataque em cima do Comita. E o Corinthians se envolvia, o Vasco como quisesse, teve a cobrança de escanteio, que o João Vitor quase fez o gol, seria o segundo gol dele como profissional. Ele já é profissional há muitos anos, subiu inclusive no Corinthians com o Fábio Carelli, e ele fez seu primeiro gol como profissional. Ano passado, contra o Vitória na Bahia, lá em Salvador, meteu essa cabeça que se entrasse era o segundo gol dele como profissional. E ele saiu do Corinthians e faz o gol como profissional. E disso até eu acreditei que o Vasco fosse acordar para a vida, mas voltou a ser apático. O Corinthians fez mais um gol anulado, e esse foi visível que o ataque do Corinthians estava impedido no início da jogada. Mas o Corinthians já chegava na área do Vasco como bem quisesse. E o terceiro gol foi uma amostra que o Vasco é defensivamente uma zona. Porque uma troca de passe, o replay, na verdade foi em seguida dessa cabeçada do João Vitor, o goleiro bateu um tiro de meta direto para o campo de ataque.
O Deplay ganhou da corrida no sistema defensivo do Vasco, tentou encobrir o Léo Jardim defendeu, a bola bateu no Pumita e entrou. É. O Corinthians ganhou o Vasco sem forçar a barra, porque se força a barra, metia uma goleada histórica. E no pós-jogo, o treinador disse que não precisa de reforços, tem no elenco top 8. Então só falta vergonha na cara, né? Vão tomar vergonha na cara quando? Porque pelo presidente não vai tomar vergonha na cara porque ele não quer revender. Fala que quer revender, mas não quer, as ações mostram que não quer revender. E com o apoio dos colegas de Chapa Branca, já espero que na segunda-feira vai ter seguintes cortinas de fumaça. Mais uma notícia aí sobre o Grego. Se demore, alguém vai dizer que o Grego fez propósito. Não fez, porque ninguém vai fazer com o Assaf ajuizada, mas vai ter, alguém vai dizer alguma coisa sobre o Grego. Tem um dos maiores arotocentos, né, que qualquer declaração que o Pedro faça diz que ele esclareceu pancada nenhuma, mas é uma coisa que é um modo operante que me assusta. O Eurico não teve isso. O Calçada, começando o Calçada não teve isso. O Eurico não teve isso. Depois foi o Roberto Dinamite, não teve isso. Alexandre Campelo não teve isso. Voltou o Eurico. Depois de Alexandre Campelo não teve isso. Jorge Salgado não teve isso. Eu perguntei. Uma quantidade enorme de chapas brancas. Uns querendo sobrevivência, porque a atual diretoria só aceita que você faça entrevista exclusiva com eles se você bater nas coxinhas, só elogiar, dizer que salvaram o Vasco, não me informam de quê. E uns por sobrevivência, assim, outros porque já tinha um relacionamento com a Sempre Vasco há anos, outros por cegueira mesmo, mas é algum preço que você tem que pagar para que a diretoria aceite fazer entrevista com você, tanto que vocês podem ver com todos que entrevistaram exclusivamente o Pedrinho, nenhuma pergunta indigesta, nenhuma pergunta incômoda. Mas incômoda se ele quer vender. Ele fala que é o que mais quer vender, tudo que ele faz. Todas as ações dele é para atiçar investidor. Mentira. E acusa quem questiona a diretoria de fazer política. Então já espero, na segunda-feira vai vir sobre o Grego, vai vir que assinou mais não sei quantas natas. Acho que até o fim da gestão Pedrinho vai ter mais de 1.000 natas de assinado. O que mais? Josimar, que até hoje não sabe como que surgiu essa publicação, mas só fala da 77. É como se fosse um setorista dos podres da 77, porque só fala dela. Não fala de nenhum outro assunto envolvendo esporte, só da 77. Vai ser acionada. Pode vir aí alguma contratação bombástica, que não vai vir mais. Falando aí, tá conversas com um dos melhores do mundo aí. Pode acontecer.
ou o Pedrinho vir tentar chamar a torcida, como fez no caso do Maracanã contra o Flamengo. Que ele sabia que ia perder, que ele sabia que não tinha como ele ganhar, mas como pegou mal ele ter vendido o clássico contra o Botafogo, que é o único que a PM aceita que seja Januário, pegou muito mal. Ele tentou limpar a imagem dele ainda, mas não limpou, saiu ainda como cagão. Mas eu acho que o Chapas Brancas, uma alternativa, que a prioridade é sul-americana, contra o time da Venezuela. Como se fosse um time forte pra caramba, se fosse o Real Madrid das Américas, que só falta dizer que vai a posse que mundial, o campeonato está na segunda rodada ainda, como não tivesse rebaixamento no final do ano. Quando ficar mais claro que vai ligar pelo título, competições internacionais de rebaixamento, se o Vasco tiver no rebaixamento, esse pessoal vai se fingir de amnésia, que não apoiou essa escalação de time misto. Bom, mas foi um jogo que o Corinthians venceu como quis, o Vasco aceitou passivamente. Volto a fazer a pergunta da Trump. Vão tomar vergonha na cara quando? Então, é isso, galera. Até o nosso Esperta Basquete, que vai ser na íntegra a coletiva do técnico Fábio Carelli. E o boa noite com o resumo do domingo do Vasco, e no domingo também terá análise da corrida no Japão. Até mais.